A paz do Senhor, Jesus, amados e queridos irmãos, é um prazer imenso, louvado seja o nome do Senhor, poder estar nesse momento, entrando mais uma vez na presença do Senhor e trazendo algo forte, algo da parte de Deus que venha falar conosco nessa noite, desse dia, nesse momento. E eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração, uma palavra de Deus que está no primeiro livro de Reis. Ela se encontra no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 22, louvado seja o nome do Senhor, e o versículo por número 14, primeiro livro de Reis, capítulo 22, verso 14, que diz assim: Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja para todo sempre as grandezas de Deus. Amados, nós estamos diante de tempos difíceis, de tempos aonde temos que aborrecer o pecado com a santidade, e trazemos agora neste momento algo memorável nas santas escrituras sagradas, louvado seja o nome do Senhor, a respeito de dois governantes, a respeito de dois reis, a respeito de duas autoridades, louvado seja o nome do Senhor, que se encontrava não por acaso, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, ela trata conosco com uma forma especificamente carinhosa, para que venhamos compreender o que Deus tem preparado para a sua igreja, para o seu povo, a forma de nos aproximar de Deus tremendamente. Ela traz para nós agora um reforço, aonde nós entendemos e passemos a estarmos sensível à voz do nosso Deus. E por estarmos sensível à voz do nosso Deus, então é necessário, louvado seja o nome do Senhor, aumentarmos e multiplicarmos a comunhão para com o mesmo Deus. A Bíblia, ela trata conosco que aqui nesse texto, nesse episódio, trata-se de um homem misteriosamente agora apresentado pelo Senhor como Micaías, um profeta lá, não essas coisas todas, porque era desvalorizado por a própria sociedade e era uma pessoa que na narrativa dele saía simplesmente a palavra correta, porque este homem, Micaías, ele não era um simples homem, ele era um representante de Deus na terra, uma boca profética, homem cheio de ousadia, cheio de unção, ou seja, não se compra profeta de Deus, não está à venda profeta de Deus, o profeta que é erguido por Deus, o homem que tem compromisso com as mansões celestiais, ele se preocupa não só com seu bem-estar, mas também daqueles que dependem de uma palavra para conhecer Deus como Senhor e Salvador de sua vida. A Bíblia trata conosco que houve um período de paz na terra de Israel, quando a gestão governamental era governada por um rei por nome de Acabe. Este mesmo Acabe é aquele que lutou para tomar a vinha de Nabote. Esse Acabe é aquele que casou com uma mulher por nome de Jezabel, uma mulher condutora do mal, uma mulher projetada para destruir ministério e calar profeta, fechar a boca de homens e mulheres de Deus. Eu quero trazer algo tão forte, mas tão forte para a tua vida, mas tão impactante, que se tu permitir, aí tu vai dar glória misturado com aleluia, a coisa vai ficar diferente na tua vida. Tu vai começar a entender que Deus, ele tem os seus remanescentes na terra, que Deus ainda é compromissado com a palavra dele. A Bíblia traz
também que governava Judá, e este homem era conhecido como Josafá. Josafá simplesmente ele tinha na veia a genealogia do seu pai de caráter, um homem de caráter, perfil cristão, que não abria mão e nem se corrompia. Quando se fala de Josafá, lembramos também que ele vem da origem do rei Asa, homem temente a Deus, homem que tem convicção em sua chamada. Porque se você está aí diante agora da sua televisão, ou até mesmo do seu computador, aí parando para ouvir essas pronúncias da boca de Deus, eu quero te dizer, é tempo de Deus te usar. Te prepara, porque conhecerás terras diferentes, pregará para as nações aonde nem você imagina. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amados, talvez você não esteja ficando impactado com o que está passando por mim, mas eu acredito que o que está passando por mim também está alcançando você, e não é em vão que você parou aí, para que Deus tenha uma palavra e vai liberar uma palavra profética, para que você entenda que você não está só nessa peleja. Nós agora nos encontramos diante de duas majestades, diante de duas, louvado seja o nome do Senhor, autoridades. Nós estamos diante de dois braços fortes, um representa Israel e outro representa Judá, dois exércitos totalmente forte e fortalecido. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. Mas a Bíblia, ela trata de que esses dois reis, quando se encontram, eles têm um diálogo forte. E agora, aproveitando a ousadia e a alegria que o vinho proporcionou no grande encontro de Josafá com o encontro de Acabe, agora, para tirar proveito daquele momento, o rei Acabe, cheio da sua astúcia, não lembrava ele que era 3 anos de paz, que a terra estava reinando. Deus agora resolve para deixar a cidade e o povo pacato com paz. Mas esse rei agora não sabe representar o ministério que Deus confiou. Entenda só, não é em vão não esta palavra. Tem pessoas que vai ter que descer do pedestal, porque não tem preparo para assumir. São liderados, colocados pelo homem, mas quando é Deus que levanta, quando é Deus que ergue, eu vou dizer, eu vou liberar, porque Deus está aqui, e Deus está me enchendo de uma graça, de um óleo, de unção, que eu vou te dizer, até se o enfermo ficar na frente dessa narrativa profética da palavra, ele vai ser curado hoje, não porque ministro, mas sim porque Deus está empossando pessoas nesse momento. Toma posse da palavra profética, e a Bíblia trata conosco, que aí Josafá, conversando com o rei Acabe, louvado seja o nome do Senhor, chega-se a uma conclusão que é desejável ao coração do rei Acabe, tomar aquele povoado, cidade pacata de Ramote Gileade. Vejamos só que a astúcia do homem é sempre se inclinar para ele adquirir bens, para ele sempre estar naquilo que o coração dele prendeu-se. Então ele não queria paz, ele queria guerra, ele queria luta. E Josafá agora, dado-se a alegria do vinho, dado-se a alegria, louvado seja o nome do Senhor, da consideração, se deixa levar por aquela conversa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que o rei Josafá é temente a Deus, e por ser temente a Deus, escuta só, Deus para o céu, Deus para o sol, Deus para a lua, Deus abre mar, Deus bota leão para dormir e o crente glorificar. Deus, ele vai nos alicerces de prisão, dá um terremoto para que o povo entenda que ele é grande. E uma coisa que me faz agora crescer, mas crescer com desejo de buscar a presença de Deus, é enxergar que agora Josafá, com a temência que tem no seu coração, ele chama o rei Acabe e diz: olha, é o seguinte, para nós chegarmos à terra morte de Gileade, é necessário nós tomarmos uma posição, é necessário consultarmos o Senhor, aquele que escreveu o nosso nome, aquele que escreveu a nossa história, aquele que nos trouxe de uma
terra seca e nos colocou numa terra fértil. Calma aí, eu sou temente a Deus. E quem é temente a Deus não anda colocando sua cara em muro de concreto. A pessoa que é temente a Deus, ele não cai para aprender, ele aprende com as quedas dos outros. O cara que é temente a Deus, ele tem astúcia de sabedoria. Ele é comparado a uma tartaruga. Ele anda devagar, mas ele chega até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai trazer para nós coisas narrativas do profundo coração de Deus para o nosso conhecimento. Louvado e engrandecido é o nosso Senhor. Neste momento 400 profetas se reúnem. Amando de quem? Amando de Jezabel. Jezabel agora faz um documentário e diz assim: ei, espia só as conversas de Josafá e as conversas de Acabe. Então vocês têm que notificar uma profecia de vitória, uma profecia que Deus é conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E vai ser neste momento que aí começa as coisas serem totalmente diferentes do projeto de Deus. Mas quando as coisas desandam, quando o crente desanda, aí ele prepare-se para pagar com as consequências da sua própria astúcia e cilada que ele mesmo preparou. A Bíblia vai dizer que ali são convencidos, a convencer o rei Josafá 400 profetas, mas todos profetizam, pastor, uma coisa só. Todo mundo está dizendo que eu vou me dar bem neste negócio. Todo mundo está dizendo que Deus vai entregar a terra na minha mão. Todo mundo está dizendo que eu não vou me equivocar, não vou me decepcionar. Estou ouvindo uma profecia por uma boca só. Será que essa profecia é de Deus? Assim era a temência do coração de Josafá. Mas a Bíblia trata conosco de uma forma transparente, que o homem que é temente a Deus, ele fica em sua dúvida e diz: ei, por acaso não tem outro aí projetado por Deus? Eu quero simplesmente mais um. Eu não preciso de muita coisa não, eu preciso somente de mais um. Ou esse um confirma a nossa saída, ou ele desfaz a nossa viagem. Louvado seja o nome do Senhor. Aí lembraram de um profeta esquecido, lembraram daquele cara que é rascunho, daquele cara que nunca mais recebeu uma ligação. Sabe por quê? Porque ele é boca de Deus na terra. Escute, quando ele vai passando, ai, quem está em pecado se esconde. Quando ele é chamado para pregar, a poeira que está debaixo do tapete é revelada e apresentada ao povo de Deus. E aí o povo que se corrompe deixa de se corromper, porque não havendo a profecia, o povo se corrompe, mas tendo a profecia, o povo é edificado na palavra. E a maior das maiores profecias é a palavra, porque os céus e a terra poderão passar, mas a palavra não passará vazia, não. A palavra, ela tem que se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio num Deus que é tremendo, eu creio num Deus que é fiel, eu creio num Deus que é poderoso. Então chama quem? Chama Micaías, filho de Ilã. É difícil o acesso. Ele não, ele é simples, ele é calmo, ele é pacato. Difícil é convencer ele a profetizar igual esses 400 profetas. Entende só? Você não foi chamado para andar em concordância com o pecado. Você não foi chamado para andar em concordância com o erro. 1 mais 1 ainda é 2. 2 mais 2 ainda é 4. A verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser apresentada. Bendito é o Cordeiro de Deus. Aí chama aquele homem, mas antes de chamar aquele homem, a recepção, ou seja, quem vai buscar ele, já vai buscar para afrontar, já vai buscar para atormentar, já vai buscar sufocando e dizendo: olha, a conversa lá no reinado é forte, o negócio que o rei quer ouvir de você é simples, é simplesmente que Ramote Gileade, ela está sendo entregue ao rei de Israel, está combinado. Aí Micaías perturba-se, porque a santidade de Deus não pode ser perturbada, e ele vai para um lado e vai para o outro, raciocina bem, e diz: uma coisa é certa, eu vou, mas a palavra que Deus colocar na minha boca, essa sim eu pronunciarei. Escuta só, crente não tem arrumadinho com ninguém, crente não faz aliança terrena com ninguém, crente tem negócio com Deus e é negócio para morar no céu, e quem tem negócio para morar no céu é cheio do Espírito
do Espírito Santo, cheio do brilho de Deus, e aonde chega faz a diferença acontecer. Aí a Bíblia faz proveito nesse momento, e trazendo um proveito, aí começam as ameaças vir sobre um profeta, e é porque o profeta nem abriu a boca, ele só disse que ia descer, e ele disse que ia, e quando o profeta vai mudar, quando o profeta vai, eita, que o negócio aqui está ficando bom, e se você também está achando bom que o negócio é de Deus, comece a dar glória aí, porque é com você esse negócio, e Deus vai botar a terra para tremer, e o que está fora do lugar, Deus vai colocar no prumo. Escuta só, Deus não vai usar nem Bernadette, nem Benedito, nem João, nem Francisco. Deus vai usar seu ministério, vai honrar você na terra, vai erguer teu ministério. Tá doloroso, pastor, você não sabe o tanto que eu tenho sofrido, as perseguições, ninguém tem me visto, é isso mesmo. Deus vai tirar você do anonimato, Deus vai escrever uma história que todos vão entender que Ele é na tua vida. Então desce, Micaías, desce, e quando desce no caminho o céu se abre, a visão é tremenda, o céu se abre, o Senhor começa através de uma visão revelada para o teu servo Micaías mostrar a forma que Israel se encontra. E quando se aproxima, aí o rei Josafá se apoia, se enche da graça, do brilho, e diz: esse é o cara que vocês falavam tanto dele. Por que tanto temor? Por que tanto ódio? Por que tanta mágoa? Por que tanto rancor deste simples homem? Aí Acabe já conhece as suas falhas, já conhece as suas deficiências, sabe que o seu reinado está sendo empurrado com a barriga, e coisa empurrada com a barriga não é de Deus. A gente não somos obrigados, não. Escuta só, que um negócio que Deus quer com a igreja é um negócio de aliança de Deus com a igreja com Deus, Deus com a igreja com Deus. Deus não quer arrumadinho, Deus não quer que você seja ou saia se aliando com ninguém. Deus quer te usar na tua humildade, na tua simplicidade. Pouco importa, irmão, se estão te apontando, Deus é quem está contigo nesse negócio, Deus é que te chamou para esse negócio. Aí a poderosa profecia de Deus vai ser liberada, e talvez já foi, mas como foi, pastor? 400 homens profetizou. Meu filho, 400 homens profetizou. Eu vou dizer o resultado dessa profecia. Quando o homem se aproxima e disse que viu no trono de Deus o exército de Israel sendo dispensado, como ovelhas que não tem pastor, ele já disse tudo. O povo, ele se congrega, eles aparecem, mas não está tendo alimento, não está tendo pastagem, não está tendo palavra. É uma palavra de arrumadinho, é uma palavra de intriga, de discórdia, é uma palavra facciosa, um alimentando o rancor do outro, o ódio. É uma coisa feia o evangelho que está sendo ministrado, um evangelho de prosperidade materialista, aonde não se fala mais em eternidade, aonde não se fala mais em arrebatamento, ainda não se fala mais em santidade. E aí esse evangelho é tampa furada, mas já vem chegando aí em tua direção, em minha direção, um evangelho que é apto à mudança, um evangelho, irmão, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. E esse evangelho, ele começa agora a ser semeado naquele povo de Israel, porque o povo agora recebe uma profecia ao qual nunca tinha recebido antes. Escuta só, o homem não está diante só de 400 profetas, o homem está diante de 400 profetas, está diante de duas majestades de rei e de dois exércitos totalmente preparados para guerrear, e o cara está só nessa peleja, mas o exército de Deus é com ele. A palavra de Deus está com você, e quando a palavra de Deus está com o homem, eu vou te dizer, todos têm que parar para ouvir, todos têm que parar para refletir, porque Deus é tremendo, Deus é fiel, Deus é poderoso. E aí acontece que a profecia da verdade, ela não é muito boa. Quem anda em desmantelo não aceita a profecia que está sendo apresentada, porque a profecia é: ei, vão para casa, vão repousar, repose em paz. Deus disse que não vai entregar nada na mão de ninguém. Que é isso? Essa profecia tampa furada. No tempo de Deus, Deus exalta, no tempo de Deus, Deus abate, no tempo de Deus, Deus fere, no tempo de Deus, Deus cicatriza.
cicatriza. No tempo de Deus, Deus abre a boca. No tempo de Deus, Deus fecha a boca. No tempo de Deus, Deus manda seca. No tempo de Deus, Deus manda chuva. Esse é o Deus que a gente serve. Que tanta concorrência de quem prega melhor, de quem canta melhor. Ah, meu irmão, a terra está cheia de ceboseira. O mundo está cheio de perversidade, de intriga, de arenga. Mas com a unção e com o poder de Deus, são pouco aqueles escalados. Mas eu tenho uma palavra profética do coração de Deus para o teu coração. Alimenta, te alimenta, porque Deus, Ele é contigo. Então vamos lá, profeta. Tu tem coragem mesmo, profeta? Tem 400 profetas que está profetizando o contrário da tua palavra. Tem essa multidão aqui que já está pronta para guerrear, e tu sai com uma profecia falsa. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele disse: eu vi o exército de Israel disperso como ovelha que não tem pastor. Escuta só. Aí, irmão, vem a consequência. Quando você é profeta guiado por Deus, alguém quer te ferir, alguém quer te machucar, e ele diz: olha, um espírito de mentira passou pela boca de vocês. Ninguém, irmão, quer sair com essa na cabeça, que o espírito de mentira tem usado a boca de alguém. Me diga quem é que quer. Ninguém quis rejeitar a profecia verdadeira. Disse que Deus enviou um espírito de mentira e passou pela boca daqueles 400 profetas. Mas nessas alturas do campeonato, ninguém parou para escutar a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia, ela é forte em poder, é forte em graça, e a última palavra, ela vem da boca de Deus. O que me faz seguro, o que me deixa seguro, é saber que o meu Deus tem pelejado por mim. Aí sim, levanta a ira do rei Acabe. Ele olha para Josafá e diz assim para Josafá: eu não disse a você que esse camarada não profetiza nada bem de mim? Eu não falei para você que não valia a pena esperar este homem, porque a profecia ia ser negativa? Aí Josafá temente, e vê que mais temente tem um rei Acabe, porque ele não fica com trajes reais, ele se veste agora como um combatente do exército. Mas a Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia começa a entrar num cenáculo forte e vai dizer para mim, vai dizer para você, que aquele povo foi para aquela peleja em Ramot de Gileade, aquela cidade que aparentemente era pacata. E bem verdade, Deus endurece o coração do homem, endurece o coração da mulher, e diz: não fere criança, não fere moço nem mais velho, mas vai só contra o rei Acabe, vai só contra aquele que levantou a mão contra o meu servo. Mas antes da saída, antes da retirada, foi liberada uma palavra de maldição contra Micaías, foi liberada uma palavra verdadeiramente de destruição contra Micaías. E ele disse: coloca ele no cárcere e bota ele para comer pão e beber água, e quando eu retornarei, eu vou ter com ele. Aí sim entra em cena mais uma vez o Espírito excelente, o que jamais vai permitir que eu e você seja enganado. Aí sim Micaías olha para trás, machucado, maltratado, agora acorrentado. Ele diz: olha para cá, rei Acabe, se tu voltar dessa peleja, Deus não tem usado a minha boca. Abra a boca, porque Deus quer te usar. É conserto, Deus quer te usar no conserto. Deus precisa ter um encontro com a casa dele. A casa de Deus está toda afastada dos preceitos, dos mandamentos, dos estatutos, e quer te usar como profeta. Deus te colocou aí para dizer: abra a boca para eu encher tua boca e mostrar o que está oculto e escondido, e erguer novamente o templo de adorador. Louvado seja o nome do Senhor. E vão para aquela peleja. Aquela peleja seria uma peleja pacata, rápida de se resolver. Mas como é que Deus não entra em cena? Deus vai entrar em cena, porque Deus faz justiça. Aqueles que se levantam contra o ungido de Deus pagam alto preço, e nesse momento chegou o momento de pagar o preço. O adversário se levantou pensando que ia ficar de graça, pensando que Deus não ia cobrar. Vem cobrança de Deus na terra, vem a mão de Deus estendida na terra. Quem viver verá, porque é coisa profunda que está se aproximando do povo de Deus. A peneira vai passar, essa peneira é poderosa. Escuta só, o prumo vai descer, vai aprumar quem está torto, vai colocar no nível, vai passar a peneira e vai ficar só os escolhidos. A Bíblia vai narrar que depois que ele sai a peleja, da palavra profética de Micaías, os pensamentos
momento é de tristeza, a luta se trava, e quando a luta se trava, um arqueiro tira uma flecha, e ele não consegue mais mirar em ninguém, e a flecha tem destino quando o arqueiro puxa e solta a flecha ela sai sendo guiada por o Senhor guia aquela flecha de uma forma tão espetacular, que aquela flecha vai em direção ao rei Acabe, ao ponto de dizer, alguém me acertou, alguém me feriu, e agora ele quer recuar, ele quer sair daquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer que você entra na furada se quiser, você vai para a peleja depois que ouviu essa palavra se quiser, porque Deus quer fazer de você um homem conservado e cheio do Espírito Santo de Deus. Deus quer fazer de você um homem cheio da unção, cheio da graça, cheio da ousadia, que quando você chega faz a diferença, porque não é porque é você que está chegando, é a presença de Deus que anda contigo. Irmão, que Deus aplique essa palavra, que Deus aplique, irmão, cada vez mais ousadia em teu coração, graça, paz, amor, que nós possamos viver em união. Que Deus abençoe a cada um, irmão, que perdeu seu espaço de tempo, ou não perdeu, lucrou, mas esteve aí dando a atenção, ouvindo a palavra de Deus, e Deus abençoe rica e poderosamente a cada um. É isso que eu desejo, vos abençoando, em nome de Jesus, amém e amém.